Pessoal, voltamos aqui nessa terceira parte, nosso terceiro vídeo sobre os princípios aplicáveis ao processo penal. No primeiro vídeo nós vimos os princípios constitucionais explícitos aplicáveis ao processo penal. No segundo vídeo, os processos implícitos aplicáveis. E nesse momento nós vamos tratar dos princípios do processo penal propriamente ditos. Primeiro princípio, o princípio da verdade real, ou seja, o juiz ele busca uma verdade real dos fatos no processo. Isso decorre de uma busca pela justiça real, né? Então, nós temos que, ao contrário do que ocorre com a verdade formal, em que o juiz depende da instrução da causa como iniciativa das partes quanto às provas e às alegações de fundamentação de sua decisão, contentando-se, portanto, com as provas produzidas pelas partes, nós temos que, no princípio da verdade real, é dever do magistrado superar a desidiosa iniciativa das partes na colheita de material probatório, esgotando todas as possibilidades para alcançar a verdade real dos fatos como fundamento da sentença. Ou seja, o juiz ele tem a capacidade de promover atos de ofício visando essa verdade real. Ou seja, até mesmo a produção de provas ou de meios necessários de investigação para alcançar essa verdade real. E aqui é importante nós dizermos que esse princípio de oficialidade do juiz é uma exceção, mas ele está previsto justamente para que ele tenha essa capacidade de promover a busca de uma verdade real no processo. Temos o princípio da oralidade, né, que decorre aí da garantia que o réu tem, né, de ter uma audiência com o juiz, ou seja, se tem a prevalência do discurso falado, mas sem exclusão da escrita, resultando numa clara oportunidade de seu estabelecimento de um diálogo direto entre o órgão judiciante e as partes e o próprio juiz. O princípio da indivisibilidade da ação privada, e dele nós temos, primeiro, artigo 48 CPP. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará o processo de todos, e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. Ou seja, nos casos de ação penal privada, em que há um juízo de discricionariedade do indivíduo, se ele vai adentrar em juízo ou se ele não vai adentrar em juízo para satisfazer aquela sua pretensão punitiva, ele tem o juízo de discricionariedade para adentrar ou não em juízo, mas caso ele adentre em juízo, ele está obrigado a promover um processo contra todos. E o Ministério Público, ele vela por essa indivisibilidade. Já no artigo 49, também do CPP, ele vem dizer o seguinte, que a renúncia do exercício do direito de queixa em relação a um dos autores, a todos se estenderá. Ou seja, não compete à pessoa que promoveu uma ação penal privada escolher contra quem ele vai promover a ação penal privada naqueles crimes em que haja um concurso de pessoas para o crime. Por exemplo, ou ele promove contra todos, ou ele renuncia contra todos também. E o Ministério Público ele vela por essa indivisibilidade. Ou seja, o ofendido pode escolher propor ação ou não, porém ele não pode escolher, dentre os ofensores, qual ele vai processar. Ou processa a todos, ou não processa nenhum. E aí temos o princípio da comunhão ou aquisição de prova, ou seja, a prova pertence ao juiz e pode ser utilizada por qualquer das partes e pelo juiz, ajudando na busca pela verdade real. Ou seja, a prova ela não pertence às partes, ela pertence ao juízo. E aí vale lembrar que desse juízo as partes também estão presentes. O princípio do impulso oficial, ou seja, uma vez iniciada a ação penal, o juiz deve promover seu andamento até a etapa final. Então, não compete ao juiz desistir dessa ação penal ao longo do curso dela. Compete a ele promovê-la até a sua sentença. Temos também o princípio da
persuasão racional do livre convencimento motivado. Ou seja, o juiz forma seu convencimento nos autos de forma livre, embora deva fundamentá-lo. E aí nós lembramos que é um princípio, né, uma garantia processual, né, que todas as decisões tomadas pelo juiz devem ser fundamentadas, porém o seu convencimento é livre. E por fim, nós temos o princípio da lealdade processual, que consiste no dever de verdade, vedando-se o emprego de meios fraudulentos. E aí eu alerto aqui, inclusive, que no Código Penal, em seu artigo 347, ele trata da fraude processual. Ou seja, se o indivíduo ele age de um meio fraudulento no processo, ele pode responder e pode ser apenado criminalmente pela utilização desse meio. Então é isso, pessoal. Acerca dos princípios aplicáveis ao processo penal, nós tratamos dos princípios explícitos, implícitos e também dos propriamente ditos. No nosso próximo vídeo, nós vamos tratar acerca do sistema de processo penal, né? Nós temos o sistema acusatório, inquisitivo, o sistema misto e também o sistema processual adotado pelo nosso ordenamento jurídico brasileiro, né, que é o sistema acusatório. Posteriormente, nós vamos tratar das fontes do direito processual penal, também da aplicação da lei processual penal no tempo e no espaço, e, por fim, a interpretação e integração da lei processual penal. Então, é isso. Gravarei outros vídeos, cada um sobre um desses temas que acabei de mostrar para vocês aqui.